O Jornal A Voz do Povo de hoje recebe a secretária municipal de Administração e Gestão, Kênia Fernanda. Por quê? A Prefeitura, nesta semana, no início da semana, publicou uma nota no portal da Prefeitura e também em suas redes sociais, trazendo à baila novamente um problema que não é de agora, um problema que já vem se arrastando desde 2008, 2009, que é o problema da iluminação pública aqui do município, no que se diz ao pagamento, dessa iluminação. Você que acompanha o nosso jornal já deve ter acompanhado várias ameaças da CELG, à época de corte aqui do fornecimento de energia, e agora esse problema vem se agravando. Segundo a nota publicada pela Prefeitura, a dívida com agora Enel passa de 4 milhões de reais. E para falar mais sobre esse assunto, eu convidei a Kênia, que está a par de todos esses números. Ela vai conversar com a gente agora. Kênia, seja bem-vinda ao nosso jornal. Muito obrigado por vir aqui à rádio. Mesmo sendo um assunto tão delicado, você se dispôs a estar conversando com a gente. Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Satélite FM. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, mais uma vez, estar aqui para contribuir com a administração municipal. E dessa vez eu estou aqui para esclarecer e, ao mesmo tempo, trazer algumas informações. Kênia, quanto aos 4 milhões e meio de reais de dívida hoje do município de Piranhas com a Enel, antiga CELG. Como é que a gente chegou, Kênia, a esse ponto, de um valor tão alto de débito que agora, de certa forma, coloca em risco aí o fornecimento de energia na iluminação pública, nos prédios públicos do município, Kênia? Desde 2009, ou seja, o município ele deixou de quitar as contas de energia, da iluminação pública e dos prédios públicos. E a CELG também tem um débito com o município de ICMS. E isso criou uma expectativa de um encontro de contas. Porém, essas ações, hoje, elas ainda não foram julgadas. E o débito somente foi aumentando, então, desde 2009 até o momento. E a partir de 2016, então, iniciou os cortes de fornecimento de energia. E eles foram realizados em 3 etapas. Então, aí, a partir de 2016, começou o corte nos relógios, nos prédios públicos. O segundo estágio foi o corte nos postes, com a retirada de alguns transformadores. O corte também de fornecimento da iluminação pública. E o terceiro estágio ao qual nós nos encontramos hoje, que foi a suspensão do contrato. E isso gerou também uma preocupação. Então, através desse momento, quando o pessoal da antiga CELG nos procurou, tentando negociar, e isso foi concretizado através de uma assinatura de um convênio. Isso fez com que o município, então, a partir dessa assinatura, tivesse, então, que assumir as contas mensais. Então, da iluminação pública hoje, nós pagamos uma média de 50 mil, que é descontado diretamente nas contas de ICMS, e também, bem como a dos prédios públicos. Então, hoje, o município ele está pagando uma média de 85 mil só de contas de energia. Esse é um valor que todos os meses, agora com esse acordo, são descontados diretamente dos repasses que o governo federal faz para o município. É isso, né, Kênia? Isso. Então já vem descontado. A assinatura do convênio, ela já permite isso. Foi o que a Enel fez com todos os municípios que estavam devedores. Então hoje, das contas do município são descontadas uma média aí de 85 mil. Que nesse descontrole que vem aí, como você disse, desde 2009, se agrava não só porque agora a administração atual começou a realizar esses pagamentos, mas além dos pagamentos das taxas de iluminação, ainda existe a manutenção. A manutenção hoje da iluminação pública ela é caríssima para todos os municípios. E nós ainda temos um gargalo que a iluminação pública hoje ela é antiga. A parte interna ela está toda comprometida, com alguns lugares onde já teve que fazer algumas reformas e ainda assim. Por isso, Jota, que eu até conversei com você falando o seguinte, quantas reclamações chegam aqui na rádio? Por quê? Às vezes a pessoa liga aqui, Jota, tá queimada a lâmpada. Beleza. Aí nós vamos lá, trocamos, passa 2 dias, essa lâmpada está queimada novamente, gerando mais um custo. Então, toda a iluminação pública hoje de Piranhas, ela está comprometida, porque elas são antigas e a manutenção hoje, ela gira em torno de 30 mil mensais com a compra de todo o material elétrico. Hoje nós contamos com um servidor
que por sinal faz todo o trabalho. Os outros demais eles estão de licença médica. Então hoje nós contamos também com a escassez dos servidores, né, do material humano para fazer toda essa manutenção. E a gente analisa aí, alguns ouvintes devem estar nos ouvindo agora, falar 80 mil para pagar a conta de energia, mais 30 mil para manutenção, mais o salário do servidor. Mas não é muita coisa para a prefeitura, mas esse problema, Kênia, veio em meio a uma crise financeira que atinge todo o Brasil. Piranhas não está fugindo disso. Inclusive, na nota que a prefeitura divulgou, citou esses números. Gostaria que você falasse, Kênia, como é que está sendo essa administração em meio a tantos problemas econômicos, financeiros que o Brasil e os municípios estão vivendo atualmente. A dívida com a Enel é só um dos gargalos do município. Hoje, nosso Instituto Previdenciário encontra-se totalmente dependente dos repasses da Secretaria para efetuar o pagamento da folha, que em média, só a folha está 460 mil, mais as despesas do Instituto. Temos ações judiciais do extinto programa PROAS com mais de R$1 milhão que já foram julgadas e o município está condenado a pagar. Temos aí alguns parcelamentos que já são descontados diretamente nas contas, como INSS, PASEP, a própria CELG, que já está descontando também. E isso que eu mencionei é apenas pouco das dívidas, né, que foram herdadas também, né, de outras administrações. Eu sou conhecedora, pois eu também participei de outros mandatos. Mas, Jota, eu te confesso que eu nunca vi tamanha dificuldade financeira do município de Piranhas. Lógico que nós não estamos aqui para culpar A ou B, mas, enfim, é necessário também, né, tomar algumas medidas drásticas e isso nós estamos fazendo, né, para que o caos ele não se instale no nosso município. Medidas drásticas que estão sendo tomadas, que o pessoal gosta de dizer medidas antipopulares, mas às vezes um gestor, para conseguir colocar a coisa para funcionar, para conseguir fazer investimento, para melhorar o município, precisa tomar essas medidas antipopulares. E agora, nesse final de ano, por exemplo, vocês estão tomando, inclusive, algumas atitudes, né, em relação à redução de gastos. Eu gostaria que você comentasse sobre esse assunto, Kênia. As medidas de corte de gastos, elas já estão sendo tomadas. Desde janeiro desse ano, nós já estamos tomando algumas medidas, porém, agora nós chegamos numa situação insustentável. Então, medidas como corte de gasto com combustível, nós já fizemos. Os cargos comissionados foram todos exonerados. O corte de gratificações também já foram feitos. Rescisões contratuais, tipo aluguel, algumas locações, nós também fizemos a rescisão. Então, tudo aquilo, Jota, que for necessário para que nós possamos ainda continuar a honrar os compromissos da administração pública, isso será feito. Isso é a nossa realidade. A situação ela é grave, para não dizer gravíssima, ao ponto de atrasos na folha de pagamento dos servidores, tanto ativos quanto os inativos, atraso no transporte escolar. Lógico que o transporte escolar, nós também dependemos do repasse do governo estadual, que também está em atraso, atraso no pagamento de médicos e também atraso em alguns repasses importantes, que nós também precisamos deixar isso bem claro para a comunidade. Por quê? Então, há uma série de descontrole, não por causa da atual administração, mas por causa dos problemas que nós enfrentamos aí, que o município está enfrentando desde 2009 para cá. E isso tem causado esse descontrole nas contas públicas. Kênia, é para citar um exemplo. Como você disse aí na sua fala, né, de forma educada, não é um momento de arrumar culpados. Mas, ao que parece, é que essa gestão agora começou em 2017, está trabalhando há quase 2 anos para resolver problemas de outras administrações, não só da anterior, da passada 2009, o mandato ainda era do ex-prefeito Samuel Rodrigues, por exemplo, no caso da iluminação, e outros problemas que se arrastam até antes disso, né? Dá para ter uma perspectiva, que ainda vocês que estão lá dentro, é claro que vocês que estão trabalhando têm a esperança disso resolver logo, mas como é que é o sentimento, você que é uma gestora, por exemplo, para a solução desses problemas e que para que Piranhas consiga ter o seu desenvolvimento já a partir agora de 2019 de uma forma mais equilibrada, principalmente nas contas públicas, Kênia? Isso é difícil de responder,
porque não depende só das ações que o Dr. Eric tem tomado. Você muito bem mencionou, é uma herança. E essa herança eu acredito que ela poderia ser qualquer outro prefeito que estaria passando pelas mesmas dificuldades. O diferencial dessa administração é que ela está tomando as medidas cabíveis, ela está tomando as medidas legais para que ocorra uma melhora, para que o nosso município continue se desenvolvendo, para que o nosso município continue caminhando para melhorar. Ou seja, não tem como nós darmos uma perspectiva. Porém, o que eu te afirmo é que as medidas necessárias, elas estão sendo tomadas para que o mais breve possível nós possamos retomar o controle das contas públicas, o controle daquilo que precisa ser organizado para que ocorra uma melhora no nosso município. E além de tudo, passando por um momento de transição de governo estadual, né, Kênia, onde José Wellington já convidou os prefeitos, já estou sabendo que o doutor Érico participou, ele já anunciou que repasses serão suspensos, que os prefeitos segurem aí nos convênios firmados com o Estado, porque o dinheiro não virá. Então, são prenúncios aí de dificuldade nesse 2018, pelo menos, né, nesse finalzinho. Os municípios eles sempre pagam o maior preço da parcela. Eu falo sempre que os municípios hoje, principalmente nós, por estarmos uma região não bem localizada também, nós comemos das migalhas que caem na mesa, tanto da esfera estadual quanto da esfera federal. Mas se ainda assim, Jota, caísse migalhas para nós ainda seríamos muito felizes, porque disso nós fazemos obras e vamos continuando, porque hoje nós dependemos de convênios para essas realizações. E agora, nesse momento de transição, nos preocupa ainda mais, porque todos os repasses também de convênio já, como você já mencionou, né, já foram cancelados. E isso nos preocupa, lógico, que nós dependemos. Ainda que o município entre com contrapartida, nós dependemos. E isso já é mais um indício de paralisação de obras, isso é mais um indício já de nós nos preocuparmos com o transporte escolar, como eu já mencionei, a própria iluminação pública. Então, é mais um fator para agravar a nossa situação financeira. Kênia, já que você citou a iluminação pública, voltando aí ao problema dos 4 milhões, olha, isso é dinheiro, é muito dinheiro, e principalmente para o município aí que vive com os impostos locais, que não são tantos assim. E ainda, municípios do tamanho de Piranhas são muito dependentes de repasses estaduais e federais ainda. Isso pode mudar no futuro, muita gente fala de fazer repasse direto para município, para estado, para evitar todos esses problemas, mas essa não é a realidade atual. Os municípios ainda dependem dos repasses. Em relação à iluminação, a prefeitura está aí caminhando com um projeto que é a concessão administrativa da iluminação pública. É a parceria público-privada, que inclusive já deu certo em São Paulo. O prefeito agora que virou governador, João Dória, por exemplo, nacionalmente começou a levantar essa bandeira, fez algumas lá na cidade de São Paulo, né, que deram certo, e está indo para o interior essas ideias. Os prefeitos estão entendendo que, ao invés de fazer a população sofrer, né, com serviços deficitários por falta de recursos, chamar a parceria, né, do privado para ajudar a oferecer serviços melhores. E tem uma audiência pública marcada para a próxima sexta-feira, né, Kênia? Como é que vai ser essa audiência? Que horário está marcado para tratar sobre a iluminação pública? A audiência será nessa sexta-feira, a partir das 14 horas. O importante é que a população participe, que lá vai ser esclarecido tudo e medidas serão tomadas a partir da decisão, não nossa, Jota, mas sim da comunidade que estiver lá presente. Então, tudo será esclarecido, porque quando nós falamos de parceria pública-privada, muitos não são conhecedores. O que é, como vai ser essa concessão. Então lá vai ser explicado tanto a parte técnica, a parte burocrática, a parte legal, a parceria com a Câmara, como que será executado essa parceria pública-privada, quanto será investido, quem vai pagar a conta, que isso é importante dizer, talvez essa seja a nossa maior preocupação, o quanto será essa contribuição. Então, a comunidade, ela precisa estar ali presente. Então, nós já estamos aqui hoje fazendo esse convite, agradecidos a você por essa oportunidade. Nós já estamos também com propaganda volante nas redes sociais, já está aí no site da Prefeitura, mas nada disso vai adiantar, Jota, se a comunidade,
se a nossa liderança não participar para poder também dar opinião. Vai dar certo? Nós estamos assim ou não? Será que o município vai adaptar? Porém, Jota, o que nós temos observado diante de toda essa luta, porque a iluminação pública hoje de Piranhas ela é uma luta diária para nós. Nós já exemplificamos aqui a nossa dificuldade de pagamento de conta de energia, que é a mesma dificuldade que a dona de casa tem, que o pai de família tem, que todo mês tem que pagar água e energia. Nós temos que pagar a nossa energia, porque senão vai haver o quê? Cortes. Isso é uma coisa natural, mas é a dificuldade financeira, Jota. Então a gente precisa entender o que isso vai onerar também no bolso do consumidor e principalmente passar para a comunidade, para a sociedade, o tamanho da dificuldade financeira que hoje o município de Piranhas está passando e também pedir a contribuição para que haja uma solução. Porque hoje nós também não podemos ficar sem iluminação pública. Em contrapartida, hoje nós também estamos pagando uma iluminação pública cara e também os nossos munícipes não têm tido uma iluminação que mereça pela forma que nós estamos pagando. O que dá para afirmar então, Kênia, é que algo tem que ser feito. Se ficar como está, a qualidade da iluminação pode cair com o decorrer do tempo ou numa coisa mais grave, né, numa dificuldade maior com a Enel agora, que é uma empresa privada, não é mais do Estado, chegar a algo mais grave aí e ficar sem iluminação pública. Algo tem que ser feito e urgente. Por isso nós estamos tomando essa medida. E é tão sério a situação, Jota, porque nós já chegamos a um ponto, hoje nós não temos como fazer um concurso público, Jota, para contratação de eletricista. Nós não temos como fazer um edital de chamamento por causa de índice de folha. Então isso é o que eu disse. Nós chegamos a um patamar que nós devemos tomar uma atitude urgente. E o doutor Eric já vem estudando isso há tempos, então assim já tem quase 2 anos. Não é uma medida desesperadora também, nós temos estudado. Ele visitou várias empresas, Brasília, São Paulo, para que a gente pudesse ter também sentir dessas empresas, credibilidade. Nós visitamos alguns municípios, Jota, que também estão em andamento essa parceria pública-privada para concessão da iluminação pública. E assim, nós observamos que a dificuldade desses outros municípios é a mesma nossa, quanto à questão da manutenção, quanto à questão dos gastos, e a mesma dificuldade, a dívida que chegou a esse valor exorbitante, e agora nós temos que tomar essa medida com urgência, urgentíssima. E essa audiência pública vai ser para expor tudo sobre o projeto. Como é que foi feito o estudo, como é que é a situação, né, Kênia, da nossa iluminação atual, a estrutura de cabeamento, de lâmpadas, de postes, o investimento, como é que vai funcionar essa parceria público-privada, os pagamentos dessa empresa, tudo isso vai ser esclarecido lá, né, Kênia? Tudo isso. Importante dizer que a parte técnica também ela vai ser esclarecida lá. Como será feito? Como será feito? Por isso eu reafirmo e faço esse convite para toda a população. Vamos participar para que nós possamos entender, esclarecer, tirar todas as dúvidas. Talvez hoje você vai ter muitas dúvidas depois dessa entrevista. Lá na audiência será esclarecido, informado, tudo que a comunidade quiser. Então é o momento de nós participarmos para poder entender esse projeto. Se a comunidade não aprovar, Jota, nós não podemos dar prosseguimento. Então, ou seja, nós precisamos que a comunidade participe conosco para nos ajudar a trazer a solução para esse problema tão sério. Porque se nós não trouxermos uma solução, Jota, como eu já mencionei no início, nós estamos no estágio de suspensão do contrato e isso vai ocorrer. Porque nós não sabemos até quando o município vai pagar essa conta. Porque desde 2009, ficou 2009 até 2016 sem pagar uma conta de energia. Então houve aí um débito de 4,5 milhões. E de agora para frente, com essa privatização, a Enel ela é categórica. Ou você paga ou então há o corte. Então, nós convidamos a população para estar conosco. Difícil a situação e tomara que se resolva. Kênia, eu agradeço a sua visita e deixo o espaço aberto para algo mais que você queira acrescentar para a nossa comunidade. Eu agradeço a oportunidade, a comunidade, pela tolerância, pela paciência. E o que nós queremos, Jota, é continuar trabalhando, fazer aquilo que a nossa
população precisa, dar o bom atendimento, fazer com que essa administração ela possa a cada dia fazer mais e mais pela nossa comunidade. Os problemas estão aí, Jota. Nós somos conhecedores, mas nós dependemos também de outras esferas para que haja solução. Mas principalmente nós precisamos da nossa comunidade, nós precisamos que a população ela nos ajude a resolver o problema da iluminação pública. Não é só da competência do nosso prefeito, mas sim uma responsabilidade de todos nós. Então eu convido novamente a todos, vamos participar da audiência pública nesta sexta-feira, às 14 horas, no auditório da Câmara.